Eu fui perguntado como uma pessoa adulta e esclarecida ainda pode pedir e defender um regime comunista ou socialista nos dias de hoje. Eu respondi, minha opinião, que a ideologia é forjada dentro das universidades quando ainda se é jovem, ao ponto de causar uma transfiguração neural na mente semelhante a um vaso quebrado. Você pode até emendar, mas nunca mais ele será o mesmo. Mas afinal, o que os socialistas ou comunistas pregam? Eles defendem a libertação do proletariado, ou seja, do trabalhador, da imposição do mundo capitalista. Para os que pensam assim, o trabalhador é escravo do capitalismo, do dinheiro, do patrão e precisa se libertar. Mas como? De acordo com o regime, você não precisa mais que o necessário para viver. A tecnologia é inimiga da ideologia. Ter um telefone avançado, por exemplo, de características futurísticas, não é permitido, pois é mais que necessário para que o cidadão se comunique e viva bem. Se você quiser se divertir, tirando fotos, brincando com jogos modernos, interagindo com a internet, estará perdido e precisará da ajuda do Estado. Ele, o grande pai, passará a decidir sobre a sua vida e todas as suas vontades, pois parte do pressuposto de que sua mente está contaminada e que você não é capaz de se libertar sozinho. Então, o Estado, o governo, é a sua melhor opção de ajuda. Ele sabe exatamente o que é bom para você. O próprio presidente Lula disse que ninguém precisa mais que 3 pares de sapato ou 2 televisões em casa para viver bem. Mas como conseguir dinheiro para bancar pelo menos uma vida assim? O Estado deverá proporcionar emprego com salários justos. Mas, efetivamente, quem dará o emprego? O empresário ou o Estado? Se for o Estado, da onde vai sair o dinheiro para pagar os salários chamados de justos? Vão fazer mais concursos públicos ou acabarão com eles para que todos possam ser empregados? Todo mundo sabe que o dinheiro do governo vem da arrecadação de impostos. Para conseguir dinheiro e cumprir com as premissas ideológicas prometidas em campanha, é necessário aumentar a arrecadação. E vai aumentar imposto de quem? Das empresas? Então as empresas são necessárias no mundo imaginário dos comunistas. Mas vamos um pouco mais a fundo e tentar entender como fazer as empresas prosperarem para que possam gerar mais impostos e pagar os salários justos. O empresário tem de ganhar, caso contrário, não haverá interesse em montar uma empresa. E não havendo empresas, sobrará apenas as economias formadas na base de cooperativas, onde todos são donos do mesmo negócio e não há um patrão específico que possa demitir aquele funcionário que não quer produzir. Aonde isso no mundo deu certo algum dia? Me digam. Eles vêm discutindo isso a vida inteira e não obtêm resultados positivos e ainda continuam batendo na mesma tecla. Sem uma estrutura organizacional capitalista, alguém vai trabalhar para alguém ficar à toa. Alguns vão trabalhar mais que outros para ganharem a mesma coisa. Em certo momento, o que trabalha mais vai exigir mais. E o que trabalha menos não vai querer ganhar menos. É por isso que o comunismo só funciona na cabeça dos que querem ser chefes. Pois esses sim, vão ter o que a tecnologia oferece de melhor. Beber vinhos premiados, importados, degustar comidas caras e exóticas, usar quantos sapatos quiserem e por aí vai, simplesmente porque eles são privilegiados por saberem exatamente o que é melhor para você, o povão. Basta olhar o exemplo de vida que levam os que querem o comunismo no Brasil. O presidente usa uma caneta de R$7 mil. As licitações do judiciário tratam de camarões e vinhos premiados. Todos gostam de mordomias. Que comunismo é esse? O controle do Estado nunca é bom. No Brasil, nos anos do governo militar, houve o surgimento e revolta de alguns grupos ligados ao comunismo que acreditavam insanamente que a solução para os problemas do povo poderia ser dada pelo regime de esquerda. Eles não gostavam do autoritarismo, mas queriam impor o autoritarismo deles.
A resistência culminou no surgimento e na organização de grupos terroristas armados e também na imprensa alternativa, que, para fugir da censura, criava tabloides chamados de marrons. Ali, sob anonimatos, se dizia o que queria contra o regime que estava no poder e se organizava, sob códigos, os movimentos armados e de resistência aos militares com terrorismo e assassinatos. Foi nesse tempo que surgiram os vários grupos de extremistas no Brasil, como o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, que, em uma manobra ousada, junto com outro grupo, o da Ação pela Libertação Nacional, sequestrou o embaixador americano Charles Albright em setembro de 69, no Rio de Janeiro. E quem estava nesse grupo? O ex-ministro da Casa Civil do governo do PT, José Dirceu. A presidente Dilma condenou as explosões da Maratona de Boston em 2013, chamando aquele de ato insano de violência. Mas foi exatamente assim que ela começou na vida pública, assassinando o soldado Mário Cosel Filho, de 18 anos, em junho de 1968. Foi o seu grupo, a Vanguarda Popular Revolucionária, que acelerou um carro-bomba com 20 quilos de dinamite para dentro de um quartel-general em São Paulo, despedaçando o corpo do rapaz e ferindo mais 6 militares, sem falar da violência usada no roubo a bancos e outras atividades. O objetivo era conseguir armas e dinheiro a todo custo para financiar as ações terroristas. É a história. Resultado: justificaram os atos criminosos como válidos pela causa, ou seja, foram considerados até como heróis e recebem até hoje anistia de mais de R$30 mil, mais isenção de impostos de renda por terem sido considerados perseguidos pelo regime militar. Esses eram terroristas de verdade. Agora imagine se o que essas pessoas fizeram naquela época fosse nos dias de hoje, mais especificamente no domingo 8 de janeiro, por exemplo. Como isso seria visto pelas autoridades atuais? O que aconteceu em Brasília foi horrível, não resta dúvida, inteiramente condenável, mas tem os seus atenuantes. Claramente não havia intenção de ser um ato de terrorismo, como está sendo encarado, pois era um domingo, fim de tarde, sem expediente nos 3 poderes, que estavam de férias. E as famílias que estavam ali claramente não tinham a intenção de invadir os prédios públicos e até lutaram contra os infiltrados para que isso não acontecesse. Alguns chegaram a filmar, inclusive, integrantes das polícias legislativas quebrando as janelas. E ao perceberem que estavam sendo filmados, um deles sacou a arma e apontou para o cinegrafista. Veja. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O cara puxando a arma! Olha o cara! Puxando a arma! Olha lá! Os verdadeiros culpados devem ser punidos, mas os inocentes não podem ser considerados terroristas. Se for assim, o mesmo tratamento deve ser adotado para os que fizeram a mesma coisa em 2013 e 2017 e que os crimes ainda não estão prescritos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, rebateu as críticas de que os manifestantes presos estavam passando necessidades no cárcere da Polícia Federal. Ele disse, resumidamente, para não acharem que aquilo é uma colônia de férias. A perseguição aos nomes ligados ao ex-presidente continua incansavelmente. O Ministério Público pediu o bloqueio dos bens de Bolsonaro, do governador afastado Ibanez Rocha e também do secretário de Segurança exonerado Anderson Torres. Mas tudo isso sem o devido processo legal? Não seria necessária uma investigação primeiro para identificar se o governador do DF, por exemplo, estaria mesmo envolvido nos atos de domingo? Não estaria o governo atual com muito sangue nos olhos para uma vingança implacável? Isso pode trazer prejuízos de interpretações e dificultar um relacionamento, inclusive com os congressistas que deverão assumir em 1º de fevereiro. Cautela e mais cautela. O avião já está voando, já está no ar. Não precisa mais de muito rush.
Calma e sabedoria é sempre bom a gente ter. Uai, seu app de vídeos curtos.